quero agradecer a presença de todos. Nós programamos esse evento com muito carinho, procuramos dar máximo de atenção para que vocês possam ter uma boa palestra, participação e conforto. Nosso evento com o tema Cronicamente Online, nossa atenção com o mundo digital, né? E a gente teve nossos convidados, né, que nós organizamos. Antes, perdão, vou me apresentar. Eu sou a Lara, sou aluna do curso de Multimeios. E para nós é uma alegria ter todos aqui participando desse evento, onde a gente vai poder trazer uma reflexão. Seria a narrativa em tempos de hiperconexão, né? E seria desafio, embates e convergências. 3 pontos para a gente analisar. E trazendo o contexto para esse momento, no século XIX, lá no passado, as pessoas já ficavam distraídas por conta da questão digital, mas hoje, por conta da tecnologia, a gente está mais atraído a isso, né? Então a gente fica mais distraído. E isso acaba mudando nosso comportamento, nossa saúde mental, enfim. Mas a gente tem que se perguntar o que acontece com a gente, por que muda esse comportamento, como a gente pode ser mais resiliente e tentar não ser tão alienado a isso. Então nós tivemos ótimos convidados, aqui com a gente o Cristiano, né? Ele é fotógrafo, pesquisador, mais de 30 anos de experiência que ele tem na área, né? Ele já publicou revistas do National Geographic e também sobre náutica, né? Fotografias. Ele é autor do livro sobre o mar brasileiro, doutorando em comunicação e semiótica. Ele é presidente também da empresa Abra Foto, da Associação Brasileira de Fotografia, e também a pesquisa traz um impacto sobre achar isso aqui em português correto, porque em Libras é diferente. Impacto das imagens nas nossas percepções, um mundo saturado com estímulos visuais. Bom, aqui o nosso objetivo não é trazer uma resposta efetiva, né, mas trazer uma reflexão, fazer com que a gente possa entender sobre o tema. O evento foi criado para isso, sem uma resposta correta, mas nós, alunos do Multimeios, agradecemos mais uma vez pela presença de todos, também a nossa orientadora, a professora Jane, e os nossos alunos aqui da produção, né? Todos, infelizmente, ainda não estão todos aqui, mas estamos felizes com essa organização. Peço que vocês fiquem à vontade também, no fim da palestra, fazer perguntas, trazer opiniões, um debate assim, bem livre, à vontade. Fiquem tranquilos, tá? Bom seminário a todos. Pode começar, Cristiano. Muito obrigado, viu? Alô, boa, obrigado. Bom, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no curso de Multimeios. Eu estava relembrando aqui com o Marcos, eu estou na PUC há 20 anos, e eu entrei na PUC para dar aula no Multimeios. Então eu fui professor do Multimeios no início lá em 2006, até mais ou menos 2015, quando eu assumi a coordenação do curso de jornalismo, porque eu não dava aula apenas no Multimeios, mas também na publicidade e no jornalismo.
E aí, por conta da gente ter que se dividir nas horas de trabalho, aí não faria muito sentido eu me manter umas aulas em outros cursos, porque eu estava na coordenação do jornalismo. Mas de vez em quando eu ofereci algumas optativas, direção de fotografia e assim por diante. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ontem mesmo, na Semana de Jornalismo, a gente teve uma mesa sobre fotojornalismo. Uma das alunas convidadas pelos colegas de vocês, de jornalismo, é uma formanda aqui do Multimeios, que é a Helena Yoshioka, que trabalha com fotografia, tem um trabalho muito legal, trabalha bastante na Netflix, trabalha com shows, né, Rock in Rio e assim por diante. Depois vocês dão uma procurada, vale conhecer para ver o percurso dela, porque sempre é um caminho, né, para quem tem uma formação no Multimeios. Isso é muito legal. De qualquer maneira, eu gostei muito do tema da conversa hoje, né? Então, assim, né, narrativas em tempos de hiperconexão, né, cronicamente online. Eu acho que essa é uma questão que a gente sempre precisa se colocar em perspectiva, dar uma pensada a respeito, enfim, porque também vai ser muito difícil a gente ter algum momento agora no nosso percurso de vida que a gente não esteja conectado. Mas de que maneira a gente vai estar conectado? De que maneira a gente vai fazer com que as pessoas obtenham atenção por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente fala, porque a comunicação está online, né? A gente chega às pessoas através das redes também. Digamos assim, é ingênuo achar que parte desse processo não está online. Ele está. Quando a gente está aqui, é bom que a gente está junto, que a gente está presencial, que tem olho no olho, que a gente pode ter esse contato. Mas parte do outro processo online. Então é importante a gente parar para pensar e sair de um automatismo que muitas vezes a gente tem e não é culpa de ninguém, é simplesmente por conta do ritmo da vida. A gente vai usando o celular, vai usando o computador, vai se falando, e aí de vez em quando fala assim, nossa, será que é necessário tanto? Ou será que eu só estou online? E assim por diante. Eu fiquei pensando, como que eu posso falar para eles um pouco sobre isso, trazendo a perspectiva do meu trabalho? Então eu falo, vamos contar um pouquinho da minha história, vou mostrar aqui também em imagens, porque eu sou da geração onde só tinha mídia impressa no início. Então quando eu tinha a idade de vocês, eu comecei a trabalhar apenas na mídia impressa. E esse era o objetivo. O objetivo para um fotógrafo era publicar em revistas, jornais, outros tipos de publicação, como livros, anuários e assim por diante. Esse era o viés. Essa era a possibilidade. E foi assim até o final dos anos 90. Depois isso começou a mudar. E obviamente ganhou escalas que a gente não lembra, mas vocês não lembram, mas eu lembro, o Marcos, a Anne, a Jane, quando lançaram o iPhone. Não parece tão distante, foi 2008. Para vocês é natural, mas para a gente falar assim, enfim. Então, muitas vezes, quando eu fazia trabalhos, assim, só para dar uma perspectiva para vocês de tempo. Você ia fazer uma cobertura relevante para um jornal, vamos chutar um exemplo. Jogo de futebol no domingo à noite. Fotografia analógica. O que você tinha que fazer? Depois do jogo, lá pelas 10h30 da noite, 11 horas, você voltava para o hotel, ou se o jogo fosse aqui em São Paulo, ia para o jornal, ia revelar o filme. E aí depois disso, você escolhia as fotos. Se você tivesse, por exemplo, um jogo da seleção, como vai ter agora, lá, no Equador, como é que você ia mandar uma foto? Você ia revelar no banheiro do hotel, você ia levar um kit de revelação, ia levar um outro aparelho, que era maior que o notebook aqui, que chamava telefax. A gente fazia uma cópia de foto, colocava aquela foto lá e ele lia, ia passando assim a foto num cilindro, transmitindo por telefone. O que isso significava? Que o resultado do jogo do domingo, só na edição de terça. Esse era o tempo online, ou seja, um tempo online ou o tempo mais próximo do tempo real que a gente tinha para fotografia. E hoje não. As câmeras, tá, uma boa parte delas tem seus transmissores Wi-Fi. Então, o fotógrafo está em campo, se ele está num veículo importante,
Ele vai ter um assistente ali na arquibancada, recebendo no computador as fotos que ele vai tirando e transmitindo direto. É assim que a gente vê as coberturas de futebol, as fotos aparecendo tão rápido no UOL, no Terra, né, nos outros portais, ou um GP de Fórmula 1, ou, sei lá, a posse do Papa, né, esse tipo de coisa. Então mudou. E isso vai deixando a gente também num ritmo cada vez mais acelerado. E aí, a partir do momento que a gente tem um celular que deixou de ser telefone, um computador, isso tudo fica muito na mão, né? E aí, como é que a gente se desconecta e o que quer e assim por diante? A gente vai adquirindo aquele hábito de estar o tempo inteiro olhando o celular para aquilo que interessa, mas para aquilo também que não é tão relevante. Eu acho que então a conversa é para vocês, né, que querem trabalhar com produção audiovisual, com imagem, com criação, com comunicação, porque a gente vai colocar uma medida nisso tudo, uma para ganhar a atenção de quem a gente precise ou quem tem interesse naquilo que a gente faz. E o outro também para expandir, dar um limite para essas coisas. Então deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Esse aqui é o meu site, eu tenho 2 sites, tá? Esse é o meu site como fotógrafo em si. E esse aqui que eu vou mostrar daqui a pouco é o meu site, é da minha empresa, que é uma produtora audiovisual e editora. Então é como eu dou vazão a esses projetos hoje. E eu acho que aqui está o principal desafio que eu quero comentar com vocês, da atenção online. Ou seja, como que eu crio uma conexão entre os produtos editoriais que eu faço, os produtos audiovisuais, seja um documentário, o que for, e a atenção das pessoas online, como que isso tudo transita. Como que uma pessoa vai ter interesse por um livro. E aí tem um outro tempo de absorção, porque esse é o tipo de trabalho que eu faço. Depois eu já peço para circular essas publicações aqui, para vocês darem uma olhada, estão aí no site, e assim vai. Mas, quando eu iniciei meu trabalho, vamos dizer assim, como eu falei para vocês, o principal objetivo era publicar em revistas. E as revistas tinham um papel importante de fornecimento de informação, por 2 motivos. Porque era o meio disponível. E segundo, porque ela também oferecia uma curadoria. Alguém estava ali pensando no que ia ser oferecido. Não só o editor, como palavra final, mas também o repórter, o fotógrafo, a equipe. Não é? Então, por exemplo, essa aqui é uma matéria diferente, interessante, mas chama Invasoras Silenciosas. Olha o caso. Em 1980 construíram a usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná. Fornecimento de energia elétrica para o Brasil, o primeiro grande projeto para abastecer o Sudeste, e assim por diante. Quando construíram Itaipu, quando faz a barragem que cruza o rio para formar, porque você tem que parar a água do rio e abre a comporta de vez em quando, para a água descer com toda a força e fazer girar uma turbina que produz eletricidade. Beleza. Então faz um lago. Provoca uma mudança ambiental. Quando esse lago formou, houve um alagamento de um conjunto, de uma parte do relevo da região do Rio Paraná, que se chamava Sete Quedas. Era um conjunto de cachoeiras, muito bonito, muito conhecido, que ninguém tinha pensado muito antes, mas ela era um divisor geográfico de espécies silvestres, de peixes, aves e tudo isso da Amazônia em relação a toda a nossa região aqui do Sudeste. Minas, Rio, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Enfim, o que aconteceu? Construíram essa barragem e, ao longo dos anos, as raias de água doce que existem na Amazônia, que a Amazônia há milhões de anos atrás foi mar, por isso que é um terreno tão baixo, essas raias se adaptaram da água salgada para doce, se tornaram raias de água doce. O que elas começaram a fazer? Tem as eclusas para os barcos navegarem no rio. Elas foram atravessando.
O que aconteceu no Rio Paraná e outros? Essas raias começaram a aparecer. E aqui, para quem é do interior, alguém já foi para Votuporanga, interior do Mato Grosso, tipo assim, Mato Grosso, Sete Lagoas, interior assim, com fronteira com São Paulo, Rio. Qual que é a praia da turma? A praia no Rio. O que começou a acontecer? Aqui no Sudeste, a gente não faz que nem os ribeirinhos e os indígenas que andam nas praias chutando a areia. A raia não é agressiva. Quando você chuta a areia, ela se mexe e sai. Se você anda como a gente anda na rua, você pisa na raia, ela se defende e ela vira um ferrão e dá uma ferroada no teu pé. Não mata. Matou, vai pra caramba. Faz uma úlcera enorme, leva uns 2 meses para sarar. Então teve um caso interessante do prefeito de Sete Lagoas, inaugurou um balneário, chamou todo mundo, deu 50 casos de acidente por ferroada de raia. Aí o pessoal da Unesp, da biologia, da medicina, foi lá entender o que era. E aí fizeram essa pesquisa e descobriram então que hoje os rios do Sudeste estão povoados por raias. A gente não come raia no Sul porque a gente não tem a cultura, no Norte come. Não é um problema comer raia. E a gente também não sabe andar. Então, prioritariamente uma notícia dessa chegou para as pessoas através de uma revista. E as pessoas começaram a tomar contato. Como é que a gente faz hoje para que isso ganhe relevância? Se, por exemplo, na mudança dos meios de comunicação, do meio impresso, as revistas perderam relevância. Essa é uma revista que era da Unesp. A Unesp tinha uma revista que chamava Unesp Ciência. Era super legal, porque a Unesp tem 27 campi, essa revista circulava em todos os campi, você fazia trabalhos sobre pesquisas, de professores e pesquisadores dos vários lugares. Importante para o estado de São Paulo. Não tem mais, é online. Como que eu faço que as pessoas cheguem nesse tipo de pesquisa que pode promover uma política pública de proteção dos balneários, que pode promover uma campanha educativa para as pessoas a como andar nas praias, ou também que tipo de ajuda procurar, se eventualmente eles tomarem uma ferroada de raia, e assim por diante. Então, quando eu trabalhava, nos fins dos anos 80, 90, prioritariamente era isso. E gradualmente isso foi transformando. O que é interessante? No início, a mídia impressa achou que a internet seria o que a gente fala um espelho do impresso. Você entrava no site do Estadão, PDF do Estadão lá, livre consulta. Era como se fosse um arquivão, sabe? Edição 8 de junho, 9 de junho, 10 de junho e assim por diante. Qual foi um problema que isso provocou? Que os meios de comunicação educaram o seu público que tudo que está na internet é gratuito. Agora, quanto que custa para fazer um trabalho desse? Tem uma questão. E aí, o que a gente começou a ver? A gente começou a competir com trabalhos de menor qualidade, menor relevância, mas que chegaram na internet no seu início. E aí aproveitaram isso e foram ganhando público. O que aconteceu? O que é importante hoje? É importante eu ter uma informação como essa? É importante para todo mundo? Não. Mas para um certo público é. Para gestores municipais também é. Agora, uma série de outras questões que circulam por aí, que a gente consome, não são tão importantes. E a junção dessas duas coisas misturou nossa cabeça. É isso, na minha perspectiva, que faz com que a gente se mantenha conectado por tanto tempo desnecessário. Não é? Porque eu quero estar ligado, quero estar conectado, quero estar atento. Ao mesmo tempo, eu procuro o que me interessa, mas também aparece o que não me interessa. E aí esse sistema foi se complexificando, no bom e no mau sentido, estou falando de algoritmos. Conforme eu faço as buscas, ele vai me retornando com todo tipo de interesse. E aí o grande desafio agora é como levar informação de interesse para determinados públicos, de forma que eles acessem, de forma que nós, que somos da comunicação, possamos obter
um sustento a partir disso, ou seja, ter um negócio sustentável, ter um trabalho que nos pague adequadamente e assim por diante, e ainda assim a gente esteja fazendo algo que a gente acredite, não é? Cada nicho, cada setor de interesse, claro, tem sua especificidade. Estou meio... Mas as pessoas vão chegando lá. Isso aqui é maluco. Deixa eu pegar uma mão. Vou passar umas imagens e aí vou retomar. Quem já comprou caranguejo? Quem já comprou caranguejo no Imigrantes? Mas já viu. Os caras vendendo. Esse é o que pega. Só que esse mangue está contaminado pelo chumbo da cozinha. Então quem compra caranguejo ali, come caranguejo com chumbo. É gostoso, mas é contaminado. E outros exemplos. Só um segundo. Especificamente, eu tenho interesse nas questões socioambientais. É do meu interesse. Eu sempre procurei desenvolver o meu trabalho nessa linha. Aqui tem alguns outros exemplos. Se a Catarina, ou alguém tiver aqui, puder circular para mim esses livros, para vocês irem dar uma olhada, fica à vontade. Obrigada. Já passa, que às vezes pega um pouco de... De qualquer maneira, eu acho assim, nessa transição toda, como que eu fui fazendo? Como que eu perdi o meu cliente da mídia impressa e fui desenvolvendo um outro modelo que me permitiu garantir a atenção das pessoas e de empresas que tenham disposição a pagar pelo trabalho nesse percurso. E depois, mais adiante, eu mostro como que está hoje. Por um tempo, eu que sou formado em economia, mas já trabalhava com fotografia, ou seja, entrei no jornalismo mesmo no início da minha carreira, acabei enveredando também pela fotografia publicitária. Então eu abracei 2 campos de trabalho. Aqui são algumas campanhas, tipo Reebok, Competition, Brasil Cacau, e assim por diante. Aqui é bem a pegada de vocês, né? É uma montagem, a moça está na piscina, a piscina foi fotografada individualmente também para eu poder expandir as raias para o lado. Essa imagem de paisagem é uma paisagem que eu tinha de arquivo da Serra do Mar, na região de Paraty, e essas ondas, eu botei 3 professores para ficar pisando em umas pranchinhas e fazer a onda assim na piscina e fiquei fotografando. Então são 29 imagens para formar essa ideia. Estão numa casinha, pagam um determinado aluguel, aí de repente uma construtora compra 3, 4 casas, vai subir um prédio, aí ele não tem mais como pagar o aluguel naquela região. Então ele vai se deslocando para um local mais periférico, mais distante. A gente vai perdendo a visibilidade dessas pessoas, eles perdem relevância social e assim por diante. Então, foi fazendo isso aqui. Qual foi uma maneira que eu encontrei nesse meio termo para chamar essa atenção para esse trabalho e pensar de um outro jeito? O metrô de São Paulo, ele faz exposições de arte nas suas estações. E você pode lá submeter uma proposta
foi aprovado, aí você tem que garantir uma certa condição de entrega lá de material, mas eles arrumam lá os totens, dispositivos, eles transportam e assim por diante. E daí isso chamou a atenção de outras prefeituras. Então foi um trabalho que eu fui fazer lá em 5 cidades do estado de São Paulo. Aqui estão algumas fotos e tal. Essa aqui é super legal, né? Aqui em Perdizes, esse senhor ele trabalhou na Olivetti 30 anos. Olivetti Máquinas de Escrever. A Olivetti até tentou fazer computador, não deu certo, porque as pessoas tinham na cabeça a Olivetti Máquina de Escrever. Mas ele tinha tudo isso. Ele é um especialista, ele restaura para colecionador. O dia que eu fui lá, chegou aqui assim um caminhão, todo sujo de terra, assim, sabe, vindo do interior. Todo mundo olhou, meio esquisito e tal. Aí desce o motorista. Falou, é o senhor Domingos, é o senhor que conserta a máquina? Ele é, senhor. Não, tem uma entrega aqui pro senhor. Aí o cara abre um caminhão. Tinha lá umas 20 máquinas de escrever. Aí eu falei, nossa, mas quem mandou? Eu falei, não, meu patrão lá do interior do Mato Grosso mandou entregar aqui pro senhor passar orçamento. Depois, na minha próxima vinda até Santos, Porto de Santos, quando eu voltar, eu passo e pego e levo para ele. Aí ele perguntou assim, mas não tem eletricidade lá no Mato Grosso? Tem eletricidade. O problema é que como a colheita é 24 horas, quando dá tempestade, cai a força. E ele tem que emitir nota, senão a fila do caminhão não anda. E aí foi. Então, são coisas assim que eu queria dizer assim para vocês. Como que eu coloco atenção nisso? Né? Como que essas pessoas podem, digamos assim, ser encontradas? Esse tema pode ser interessante e assim vai. Aí depois dessa exposição foi muito legal. E aí teve um evento grande, um Itaú Cultural, que chamava Saberes Urbanos. E aí então a gente foi lá e fez todo um trabalho, essa coisa de saberes urbanos e assim por diante, com formações, um monte de gente, trouxeram gente de outras cidades, artesãos, né, com esse tipo de ofício, com esse tipo de saber. Então o que eu queria dizer assim, foi uma combinação, né? Foi a questão de ir lá com a câmera, sair da internet e apostar na questão da exposição. Alguém viu, mas tinha contato via internet na exposição, entraram em contato, aí isso via online funcionou, e assim vai. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu entendi que eu tinha que fazer é, eu tinha que ter uma linha que me permitisse continuar pagando minhas contas. Eu tinha que ter uma linha que pagasse pelos trabalhos que eu quisesse fazer. Porque também às vezes é um pouco ingênuo a gente achar que a gente vai ficar pondo dinheiro no bolso o tempo inteiro para fazer o nosso trabalho. Um ou outro a gente faz, mas sempre pode ser meio frustrante para vocês que estão entrando. Então é importante ter isso na cabeça. Não fica trabalhando de graça, não. Pensa quanto custa. No mínimo você empata. Você entendeu? Se quer fazer muito, tem que encontrar uma maneira que você empata esse custo. Quando a gente é aluno, logo no início, a gente aceita umas coisas. Mas depois vai pensando em como estruturar isso aí. Então, esses trabalhos documentários foram acontecendo simultaneamente a esses trabalhos publicitários, para vocês entenderem. E a internet ali não era o que era hoje. Então estamos falando ali 2009, 10, 11 e assim por diante. Pois a internet se intensificou. E aí o que eu percebi também é que as pessoas entravam em contato comigo mais pelo Instagram do que pelo site. Uma hora eu até pensei, será que eu ainda preciso de um site? Para que serve um site? Não é? E aí é que veio essa outra etapa aqui. A Mestre é o nome da minha empresa e tal. Como que eu me coloco hoje, para vocês entenderem? Eu ofereço projetos de comunicação para empresas que abordem essas temáticas socioambientais, ou arte, ou cultura, e assim por diante. É uma coisa fácil de fazer? Não. Mas as empresas, muitas vezes, querem se colocar próximas a essas questões. Querem dizer que se importam, ou querem mostrar algo que elas façam, ou querem até aprender. Como é que eu posso fazer? E aí, qual que é a maneira delas fazerem isso? Eu preciso de algo concreto. Isso que é o interessante do cronicamente conectado. Dá para ser tudo online? Não. Tem que ter algo concreto, tem que ter um produto. Então o livro faz sentido, porque a empresa
tem para ela, mas obviamente que vira uma ferramenta de promoção, né? O departamento de marketing vai ter no seu acervo para um evento de integração entre os funcionários colocar, e assim por diante. Documentários funcionam, porque a empresa pode exibir, pode criar cineclubes, modelos de cineclube, como aqui, isso rola direto. Primeira coisa que a empresa me pergunta quando eu vendo um projeto audiovisual é se a gente pode fazer sessões comentadas de exibição dos trabalhos. Claro, isso é o mais legal. Tu entende que, na realidade, está todo mundo online, mas está todo mundo precisando e buscando uma forma mais efetiva e mais humanizada de manter o contato, sem sair do online. E aí, então, como é que eu posso, fazer isso? Eu vou ter que ativar de maneira online esse processo, mas também chegar lá e oferecer outras coisas. Essa aqui é uma história assim que é muito legal. Eu fui fazer um trabalho para um órgão da ONU que chama PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Socioeconômico. A mesma questão lá da usina hidrelétrica. Construíram uma usina hidrelétrica na fronteira do Mato Grosso com o Pará. Aí o que a empresa que ganhou a concessão de construção tem que fazer? Ela oferece uma contrapartida socioambiental. Então, pelo tempo de operação da usina, ela vai pagar para todas as comunidades afetadas um percentual do lucro. Isso é lei, senão o IBAMA não concede o licenciamento. Então, de repente, essas prefeituras começam a ter recurso que não tinham e precisam aplicar. O que a empresa tenta fazer para que esse recurso não seja mal utilizado? Ela contrata um órgão como o PNUD para organizar, estruturar esse processo. Quando o PNUD pensa nisso, como que eles fazem? Ela fala, deixa eu estudar como é que é essa cidadezinha que chama Paranaíta. Sabe no Mato Grosso, no mapa do Brasil, que tem aquela pontinha assim, ó, no estado, no mapa? É lá. Bem na fronteira com o Rio Tavares. Você atravessa o rio, é o Pará. Lá é terra indígena, mundo do Cu. Então tem várias questões envolvidas. Posse de terra, de uso, de reserva e de desenvolvimento econômico também. Paranaíta é uma cidadezinha de 10 mil habitantes e que existe há 40 anos. Mas tem uma história interessante. Em 1994 teve um assentamento do INCRA não conflituoso que deu certo. Teve 800 famílias que foram contempladas com lotes de 40 alqueires para desenvolver sua vida. O que rola quando o INCRA faz isso? Ele dá um certificado, um título e fala, é teu, vai lá. Ele não dá um apoio. Então o que acontece? A família que é contemplada tem que pegar a motosserra e abrindo uma picada, uma trilhazinha, construir sua casinha, pensar como é que vai viver. E assim vários exemplos. Mas essa prefeitura tem uma história interessante, porque ela teve uma história de prefeitos médicos, pessoal de origem nipônica, do Paraná, que mudou para lá. Fazendeiros também, mas médicos. Então tinha uma estrutura interessante, um pensamento um pouco mais de perspectiva de futuro. Começaram a pensar projetos de desenvolvimento local. E qual que é o problema da agricultura familiar? Ele vai lá, é muito duro, trabalho manual, só sol e assim por diante. Agora o cara não aguenta. Não é tanto. Aí o que ele faz? Ele vende a terra dele, que é pequena, e vai para a cidade. Aí ele vai trabalhar de frentista no posto, de balconista na lanchonete. É um trabalho que remunera mal. E aí gera problemas sociais, alcoolismo, entre outras coisas. Então essa prefeitura fez um programa de incentivo à criação de peixes, piscicultura. Então lá eles criam peixes. Primeiro, eles estão online. E aí eles, obviamente, vão seguindo, vão acessando esse processo, mas assim vai. Então, como é que a gente faz, não é? Enfim, não tem como a gente escapar do online. Tu tem que estar aqui, ó, no Instagram, estou aqui rodando um pouco o meu Instagram, um jeito de eu chamar a atenção e assim por diante para esses temas, mas ao mesmo tempo ir lá e fazer essas outras coisas. Esse aqui é um outro trabalho também super legal.
Isso aqui tem, na ilha de Taparica, no sul de Salvador, muitas comunidades de pesca artesanal, tradicional. Olha que interessante a história. A pesca é uma atividade física, forte, prioritariamente masculina. Os homens saem do barco para o mar, voltam, e as mulheres processam o pescado no retorno, e assim por diante. Agora, com toda essa estrutura de mercado, de intermediadores, de frigoríficos e assim por diante, as comunidades ganham muito pouco para aquelas terras. Então, algumas ONGs se uniram, entraram em contato com redes de hotel, tipo a Iberostar, lá na Praia do Forte, Salvador, falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai ajudar essas comunidades a aprender a processar esse pescado para garantir uma qualidade de entrega no padrão mínimo que você precisa. E aí, para que é bom para essa empresa? É bom porque a empresa, porque se ela certifica hoje que ela está comprando de uma comunidade local, a União Europeia, um tipo de certificado que permite ela acessar crédito mais barato. Então existe um interesse. Então esses vídeos, esses documentários aqui, foi feito, está aqui também, deixa eu ver aqui, Bahia de Todos os Céus, para ajudar essas ONGs e, por tabela, essas comunidades a chegarem de uma forma mais interessante nos seus mercados, ter uma renda melhor, aprender a trabalhar melhor o pescado, né, e assim por diante, e mudar a qualidade de vida. Isso isoladamente é muito difícil, porque alguém da ONG que vai lá individualmente, que fala com a líder da comunidade, que tenta colocar um processo de aprendizagem, de ensino, e assim por diante, e fica nisso. Se você ensina como fazer um projeto de comunicação de uma forma simples, e aí usando essa ferramenta aqui que a gente tem na mão, funciona muito. Então, aí, essa é uma outra etapa aqui, de que, para fugir do cronicamente conectado, ou para ajudar essas pessoas a falarem o que é relevante, esse é um dos cursos, só tem um aqui. Esse é um curso que eu tenho, formação online, para criação de projetos de comunicação, ou fotografia documental com o celular. Então, como usar o celular como uma ferramenta de produção de imagem, como estruturar uma narrativa e como utilizar as ferramentas digitais para publicar. E isso a gente faz para essas comunidades. Eu e outros parceiros que trabalham comigo e assim por diante. Então, muitos desses documentários, o que a gente foi agregando é um pouco isso. E isso vai permitindo o quê? A gente vai criando esse ecossistema de interesse naquilo que a gente faz. E aí a gente, obviamente, vai tentando estar conectado processos mais, digamos assim, efetivos, mais humanizados, e assim por diante. Vai ter dispersão? Sempre. Não tem como. É muita gente online, é muita coisa, a gente compete, anúncio pago, impulsionado, não tem como. Mas na realidade, o que eu pude perceber nos últimos tempos é o seguinte: a gente precisa dar o recado para quem importa. E às vezes a gente pensa que a gente precisa criar vencer uma barreira assim, muito grande, de um público muito extenso. E não. A gente também tem que aprender a encontrar esse nosso público. E aí falar com eles, porque isso é efetivo. Está muito dentro desse conceito de comunicação que a gente tem hoje, é muito segmentado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem que da cauda longa. Enfim, tem coisas que ficam aí reverberando por um tempo. E é assim que funciona. Então, assim, na minha experiência, no meu trabalho, a forma que eu tenho trabalhado com isso. E claro, aqui, só para finalizar essa etapa, uma pequena ferramenta. Esse aqui é um outro projeto que a Lara até mencionou quando ela me apresentou, que é sobre o mar do Brasil. Tem uma série de livros do Senac que falam sobre o mar do Brasil, vida marinha, litoral, ilha, ações do mar, e assim por diante. E aqui são mapas interativos, não é só uma ferramenta simples, mas para a gente, por exemplo,
clicar aqui, você identifica onde foi feita a determinada foto. Isso aqui, Fernando Gioroni, está aqui, e assim por diante. Qual que é a proposta aqui? É só criar ferramentas interativas. Entrar na brincadeira da gamificação, de um jeito simples. Você entendeu? Entreter as pessoas também. Não vamos esquecer isso. As pessoas querem entretenimento. Elas querem informação, mas elas não querem sentir o peso da informação. Então, acho que isso também é uma questão de adaptação de linguagem que a gente tem que ir aprendendo a fazer, porque para um público amplo, a gente não está aqui na sala de aula. Aqui a gente se propõe a discutir conceitos mais profundos, a mergulhar, vamos dizer, de uma maneira mais densa em determinadas questões. E é para isso que a gente está aqui. Mas lá fora, talvez nem tanto, em alguns exemplos. Então, como manter a essência dessa informação, mas também transformar ela, trazer uma certa leveza, para que as pessoas continuem retornando. Então, enfim, em linhas gerais, nessa história do tempo aí do meu percurso profissional e a partir da minha experiência, é um pouco isso que eu tento desenvolver para lidar cronicamente online. A partir desses temas. Tem outros temas? Milhares, né? De cada um. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de rock, de skate, o que for. Né? E é legal, a gente vê os trabalhos de vocês, a gente vê os trabalhos de fotografia, não é tão canto, né? Enfim, outro dia tinha um trabalho de fotografia de um rapaz aqui de jornalismo, ele estava falando de música, o cara foi num lugar de um show de música punk que eu nem imaginava mais que eu rodasse ainda. Ele falou, não, Cristiano, aqui na Barra Funda, não sei o quê. Parecia uma coisa dos anos 80, gente, assim, a mesma cena, o mesmo cenário, o comportamento. Você fala, que legal. Né? E aí isso tem um público? Tem, essas pessoas estão lá. Vai de você se conectar com essas questões, né? Cada um, assim por diante. Eu acho que assim, em vez de eu falar aqui, já falei uma horinha, se vocês quiserem me fazer perguntas, acho que o livro já circulou, já para sentir um pouco, entender, e a gente continua a nossa conversa. Tá bom? Obrigadão. Alô. Muito obrigado, viu, Cristiano, pela sua palestra. Para nós foi muito importante, porque realmente a gente tem dúvidas sobre esse assunto, né? E a gente sente uma clareza com a sua explicação. Agora está aberto aqui um debate, né, uma conversa. Se vocês têm alguma dúvida, não precisam se sentir, meu Deus, será que essa pergunta deve ser feita ou não? Acredito que o Cristiano vai aceitar toda pergunta aqui, né, Cristiano? Pode perguntar. Tanto que eu gosto de comer, não sei o que, não tem problema. Tá certo. Então fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente quer uma interação, trocar ideias aqui, tá bom? É isso. Fique à vontade. Olá, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Carvalho e queria agradecer pelas palavras, acho que foi muito interessante o que você trouxe. Eu tenho uma dúvida, assim, é mais para entender mesmo a sua perspectiva, né, dessa questão, que no caso o que você acha que foi, tipo, o fator definidor, assim, quando você percebeu que as coisas mudaram, assim, porque você falou que você teve esses trabalhos publicitários em 2009, né, que você estava fazendo junto com os seus projetos, e que um tempo depois isso mudou completamente, assim, que tipo agora a gente, né, tem a internet, essas coisas todas, né? Boa pergunta. Os trabalhos mais comerciais, como a gente fala, ou seja, que eles não têm um fim documental, eles buscam promover uma empresa, uma marca, um serviço, simplesmente eles continuam existindo. Mas qual que foi a maneira que dentro, por exemplo, se você olha as livrarias, elas mudaram, elas obviamente têm ressurgido de forma menor, mas existia um momento que elas eram enormes. Então você podia pensar assim, puxa, a edição de livros é um caminho de negócio. Hoje a edição de livros
no meu caso, ele é um caminho de negócio combinado com produção audiovisual. Não é? Então é isso. Ao mesmo tempo, usando essa capacidade de produção de imagem, de vídeo, existem trabalhos comerciais, não foi só um período. Tá? Só para... eu acho que é isso. Oi, eu queria perguntar como que você fez para encontrar a sua identidade na fotografia? E se você tem alguma dica pra gente? O que eu posso falar é como que eu cheguei na fotografia. E aí isso foi um início. E aí depois, o que eu fui é entendendo profissionalmente como que eu podia oferecer, digamos assim, o meu serviço fotográfico. Então, quando eu era garotão, assim, 12, 13 anos, eu sempre gostei de mergulhar. E aí eu pedi para os meus pais uma câmera fotográfica simples, tá? Nada demais, para fazer fotos debaixo d'água. E aí, por uns 2, 3 anos, eu ficava só querendo fotografar debaixo d'água. Toda hora eu queria ir para a praia, e não sei o que e tal. E aí, quando eu cheguei ali pelos 15, 16, quando você começa, né, tá no colegial, começa a vislumbrar uma perspectiva diferente, eu achei que fotografia era um caminho interessante. E aí eu entendi que só fotografia subaquática talvez fosse específico demais. E aí eu fui expandindo um pouco para isso. Como é que eu fiz? O que eu sabia fazer bem de fotografia subaquática? Então, tinha tanto trabalho de fotografia subaquática? Não. Aí o que eu aprendi? Eu desenvolvi minha capacidade de redação para poder vender para as revistas o que a gente chama de pacote. Isso rola até hoje. Você oferece texto e fotos juntos, né? Seja para revista ou site. Então você tem o tema e se oferece um pacote completo. Então você resolveu um problema da revista. Isso foi. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui abraçando outros temas. Onde que era a praia? Vou dar um exemplo aqui da Ubatuba. Eu vou falar sobre Ubatuba. Então tinha uma pauta ou uma matéria sobre turismo. Legal, então aí tinha em Ubatuba tem um quilombo. Falei, legal, então vou falar sobre a comunidade quilombola, uma pauta social. E assim eu fui fazendo. Até aquele ponto que eu comentei com vocês, que a internet chegou meio forte, e para quem vendia esse serviço, ela provocou uma disrupção. Porque de repente você tinha foto de tudo quanto é canto, oferecido por tudo quanto é gente. Então os preços caem. E aí ficava difícil financiar isso. Então aí eu fui abraçando um pouco mais a fotografia publicitária. E aí fui mantendo os dois. Aí como que essa fotografia mais documental se mantém? Projetos mais especiais. Lá na frente ela foi virar esses livros. Depois dos livros ela foi virar o audiovisual. Por que foi virar o audiovisual? Porque na realidade, quando as câmeras fotográficas, lá em 2009, passaram a filmar por aquilo que é do teu interesse. Por isso que eu fiz a brincadeira do rock band. Assim, qual é uma coisa que você curte muito? Então tenta trabalhar em cima disso. E aí a partir daí você vai encontrando desdobramentos possíveis para oferecer o seu trabalho para alguém que tem interesse em pagar por ele. Não. Boa tarde. Eu acho que a minha pergunta é um pouco mais prática. Não sei se você vai ter uma resposta assim para me dar, mas eu tenho muito interesse em fotografia, mas eu me sinto meio perdida de como começar, sabe? Que câmera que você compra para você começar a fotografar, tanto digital quanto analógica, acho. E eu queria perguntar se você tem alguma recomendação, de uma câmera boa para iniciantes. Olha, quando eu comecei a dar aula aqui na PUC, 20 anos atrás, para multimeios, publicidade e jornalismo, fazia sentido no primeiro semestre a gente começar com a fotografia analógica. Porque no mínimo os pais de vocês tinham uma câmera e vocês tinham visto o que era um filme. Hoje eu não faço mais assim. Primeiro semestre começa com o celular, porque é o que vocês já usam no dia a dia. Depois a gente vai para a câmera digital.
E aí depois a gente vai para o analógico. Então, o analógico é uma coisa muito legal. O filme acaba. Então você tem que pensar antes de fotografar. Aí quando você volta para a câmera digital, aí você está pensando naquilo que você quer e tem a facilidade. Então qualquer câmera que você tenha usado aqui no laboratório é uma boa referência para você ter. Então um bom celular é legal, uma câmera semi-profissional. Eu acho que aí você pode procurar por Canon, Nikon, Sony. Todas oferecem a mesma qualidade. Não investe demais no início, mas algo que te ofereça uma possibilidade de trabalho além de uma câmera muito simples, que tenha botão de diafragma, tempo de exposição, ISO e assim por diante. E aproveita o laboratório aí também se revelar e assim por diante, né? Compra teu filtrais. É um pouco isso. Eu não teria o modelo para te falar. Assim, hoje tem muitos, né? Na época que a gente tinha câmera analógica, eu ia te falar Nikon F3, Canon A1, porque eram 2, 3 modelos. Hoje tem 800. Então mas pensa assim, numa semi-profissional, lembra da referência das câmeras aqui do laboratório. Elas não são ruins. Então, vai mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Eu sou a Nana e eu queria perguntar em relação aos cuidados antes de fazer algum tipo de trabalho fotográfico, no sentido de que, tipo, eu imagino que você não possa chegar em qualquer lugar e fotografar o que você quiser. E como que você tem esse cuidado ao fotografar pessoas, lugares, tanto juridicamente quanto eticamente, moralmente? Boa pergunta. Acho que tem duas abordagens. A fotografia em si, ela sempre teve duas correntes, né, de produção fotográfica. Uma é uma linha que começou mais lá com a referência do Henri Cartier-Bresson, aquele fotógrafo francês, não é? Que foi muito reconhecido por um modelo de fotografia que chamou Instante Decisivo. Ele tinha uma câmera bem pequenininha, o mais discreto possível, estava sempre de terno, muito elegante e tal, para não parecer fotógrafo, estava andando e ele tinha uma capacidade de observação fantástica. Então ele via uma cena, pegava a câmera, se preparava e começava a registrar e caminhava. Isso não é uma fotografia eticamente questionada, não é isso. É uma condição de ele queria estar o mais incógnito possível. Isso também era mais fácil lá em 1930, 40, 50, quando ele começou, porque as pessoas não tinham uma cultura de imagem. Depois tem uma segunda corrente, que não foi com ele que começou, mas o próprio Sebastião Salgado é um bom exemplo disso, que é uma corrente assim. Uma fotografia mais aberta, no sentido de chega nos lugares, se apresenta, diz a que veio, convive um pouquinho com as pessoas e as pessoas vão aceitando ele e ele vai fazendo fotos. Então, lá pelos anos 50, 60, muito fotógrafo começou a fazer isso. Acho que muitas vezes a gente trabalha nas duas linhas, dependendo do teu trabalho. Então você vai avaliar a situação. Juridicamente, a lei te protege no sentido do registro da imagem. Você pode fazer imagem de quem você quiser a qualquer tempo. A grande questão é que uso você dá para essa imagem. Então, digamos, essa imagem é minha, ficou para mim, etc. Nada vai ser questionado. Se a imagem tem um uso científico, educacional, artístico, informativo, jornalismo, você pode publicar. Agora, se a imagem vai ser utilizada para um objetivo econômico, então, por exemplo, eu fiz uma imagem das pessoas, sei lá, de uma pessoa na Avenida Paulista, mas eu vou falar de algum assunto específico que uma empresa tem interesse ali na Avenida Paulista. Aí eu preciso da autorização de uso de imagem daquela pessoa e ela vai conceder esse uso de forma gratuita ou remunerada. Aí é um comum acordo. Então, tem essas duas linhas. No meu caso, o meu tipo de fotografia ele é aberto. Não tem como eu fazer essa fotografia que busca trabalhar questões de engajamento social, questões ambientais, sem dizer o que eu estou fazendo para as pessoas. As pessoas querem entender. E normalmente é nessa conversa que elas se sentem confortáveis e concedem ali o uso, o direito de uso de imagem de uma forma espontânea. Quando é vídeo, a gente grava.
eu, Cristiano Burmester, concedo o direito de uso da minha imagem e voz para esse documentário. Está registrado. Então você juridicamente está protegida. Isso não quer dizer que você não tenha que ter cuidado com a sua conduta, como que você está ali com as pessoas. Eu acho que o que mais importante que as pessoas sentem é o seguinte: depois que você fez o trabalho, como que ela pode ter uma contrapartida desse trabalho? Ou seja, nada se beneficia em alguma maneira. Porque uma questão é o jornalista que foi lá, fez uma matéria, colocou essa matéria e não voltou nunca mais. E assim por diante. Tem um papel de informação, sem dúvida nenhuma. Mas nessa cultura que a gente vive hoje, então, do excesso de informação, muitos veículos, essa coisa, as pessoas, às vezes, nesses ambientes, se sentem cansadas disso. Eu falo assim, mais um cara que está vindo aí me fotografar. Por quê? Para quê? Então, acho que assim, estabelecer uma relação de confiança. Por exemplo, fez o vídeo, eu compartilho o vídeo com eles. Fez as fotos, eu mando uma seleção de fotos para eles, impressa, e assim por diante e tal. Fui fazer um trabalho, era na ilha de Marajó, e era um senhor que ainda fazia pesca de tarrafa, colocava cerco para pegar peixe na Carolina Remo, assim, né? Na ilha do Marajó, isoladão. Ele morava bem isolado, uma reserva extrativista, ele, a esposa, 2 filhas. E eu conheci ele através de um taxista, que era amigo, e fez a ponte, e a gente se deu bem, e ele topou fazer. E aí foi fazendo, e eles tinham um filho mais jovem, 16 anos. Aí eu fiz um trabalho, a senhora, a esposa desse pescador, chegou um dia e falou assim pra gente: olha, você não sabe o que é? A gente sabe que esse estilo de vida nosso vai acabar. Então tem como você mandar uns cartazes pra gente dar para os nossos filhos, para as nossas filhas, para eles colocarem no quarto, assim e tal, para lembrar como a gente viveu? Eu falei, imprimi, mandei. Então tem um pouco esse tipo de relação. Isso é o suficiente. Você entende? Porque é muito mais o estabelecimento de uma relação de respeito, de credibilidade, de troca e assim por diante. Mandei o livro, é claro, esse livro Gente do Mar, eles estão lá. Tem uma foto aí de um senhor que está jogando uma tarrafa, assim, a tarrafa está abrindo. É ele e tal. Então funciona desse jeito. E até hoje não deu problema. E vejo que muitos colegas trabalham dessa maneira. Mas vou te falar, mês passado eu fui para Pissinguaba, que é ali no norte, entre Ubatuba e Paraty, fui fazer um trabalho. Aí fui tem a ver com um outro projeto. Mas é uma comunidade local de pescadores. Aí cheguei lá, os caras estavam meio bravos, não queriam se permitir gravar e não sei o que. Com todo mundo que eu falava, parecia que era um inimigo. Eu nem conhecia eles direito ainda. É que tinha ido lá uma agência de publicidade, foi fazer uma campanha da Corona, pagou R$200 para cada um. Falou que ia fazer uma coisa, não fez. Eu quero dizer assim, não explicou o que era, não estabeleceu uma boa relação. Tanto faz quanto paga. Porque se você aceitou, seja 200 ou 200 mil. É uma relação, tá? Fez o acordo, mas ficou uma coisa mais. Então as pessoas criam uma sensação meio, quem que é esse gringo, né? Na minha cara, aquele brasileiro que nasceu na Suécia, que veio aqui fotografar a gente, não sei o que e tal, de novo. Então, até você quebrar isso e estabelecer um novo ponto de confiança, demora uns dias. Tem que mostrar um pouco o que você está fazendo e assim por diante. Então isso sempre rola nesses trabalhos. Mas a abordagem aberta já quebra bastante barreira, né? Muitas vezes é chegar, explicar e a coisa já começa a fluir. Não. Boa tarde, tudo bem? Gostaria, por gentileza, que você explicasse a respeito da Revista National Geographic, se tinha uma matéria marcante ou uma fotografia marcante. A National Geographic, claro, é uma publicação bem, né, icônica, a gente lembra de coisa. E sem dúvida, quando eu era adolescente, era uma revista que eu olhava e sonhava, né, aquelas coisas assim, não tem como. Uma das matérias que foi publicada lá é essa das raias invasoras. Tá, fizemos uma matéria bem legal, se interessaram. Primeiro saiu na revista Unesp Ciência, depois eu voltei por mais tempo e a gente ampliou esse escopo. Também pôde mostrar que espécies são essas que vieram da Amazônia, como que elas se adaptaram, né, nesses milhões de anos quando a Amazônia era mar e gradualmente o nível do mar foi descendo
e aí a Amazônia, né, a água se tornou doce e assim por diante. Então teve isso. Então essa foi uma matéria bastante interessante. E teve uma também bastante interessante sobre o Himalaia, naquela época dos anos 90, que eu falei que publicava para as revistas. Foi uma época que eu trabalhava bastante fora do Brasil, na Ásia e na África. E aí, conhecendo a região das montanhas do Himalaia, uma questão que me chamou a atenção é que as montanhas do Himalaia, como elas são muito altas, né? Pensa que lá a montanha de 7.000 metros não tem nome, é morro. Só as de 8.000 que tem. É uma barreira geográfica de migração populacional. Então, as populações que moram ali na região do Rio Ganges, na Índia, Bangladesh, assim por diante, quando elas vão caminhando em direção ao norte, vão bater como se a gente fosse da praia para a Serra do Mar. Vão encontrar o Himalaia. Só que não é 1.500 metros, são 8.000. E aí elas foram se fixando ali. E os orientais, mongóis, assim por diante, que vinham da planície tibetana, da China, eles vinham e eles estavam habituados a uma altitude média de 4.500 metros de altitude, que é o platô tibetano. Então, quando eles começavam a descer, chega uma hora que eles não suportam o calor. E aí eles se fixavam. Então, o Himalaia, o que ele tem de interessante é que ele foi colonizado por esses dois perfis populacionais, históricos, religiosos, étnicos, muito diferentes, mas que convivem de uma maneira pacífica. A exceção de um outro ponto ali na região do Caxemir, que é muito mais decorrente da independência da China e do Paquistão em relação à Inglaterra, a guerra, a disputa por aquela região, do que por uma questão histórica, religiosa e assim por diante. Então isso me chamou muita atenção. Então você andava pelas montanhas e até certa altitude você via um perfil de pessoas dos vilarejos. E a partir de uma determinada altitude mudava completamente. Então fiz um documentário sobre essas diferenças, a questão religiosa, esse convívio e tudo isso. Então também foi uma reportagem bem legal que conseguiu escapar um pouco da reportagem, e nada contra o que eu vou falar, da aventura, da exploração, da escalada das montanhas e assim por diante. Porque, óbvio, quando eu fui para a Himalaia, né, claro que eu olhava, um dia eu vou escalar isso aqui. Eu cheguei lá e falei, putz, não é bem isso que eu quero, é outra coisa. Né? Então, acho que eu vi assim, tem coisa mais interessante, entendeu? E nada contra os colegas que estão aí recorrentemente buscando subir o Everest e outras montanhas. Mas foi isso. Então, obrigado pela pergunta, mas para essas referências. Oi? O nome do documentário? É reportagem Himalaia. Tem até um livro circulando do Himalaia, que é uma coletânea de tudo isso aí, que foi mais de um ano. Certo. A gente gostaria com certeza de continuar, né, de poder fazer muitas outras perguntas, mas infelizmente o tempo passa muito rápido. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pela sua presença, ter aceitado o convite. Nós ficamos muito felizes mesmo. Agradecemos a sua presença aqui, tá, Cristiano? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero em breve estar com alguma disciplina aí no curso também, Jane, para a gente continuar essa conversa de outro jeito, na medida do possível. Mas eu estou aqui na PUC. Não é? Então vocês também me encontram, vocês me acessam, o Marcos, a Anne, a Jane sabem me encontrar fácil. E vocês já têm o WhatsApp, então é só me acessar, o Insta e tudo mais. Então fiquem à vontade, é sempre um prazer a gente continuar a conversa. Claro. Oi, Cristiano, obrigadíssimo por ter participado aqui hoje. Realmente eu tinha muita curiosidade de ouvir você, porque cada dia mais a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é a fotografia. E como a gente vê tantas fotos, e eu lembro do deslumbramento que a gente tinha pela National Geographic, e hoje você tem um mundo, né? E é interessante ver o seu percurso no meio do caminho. Mas eu queria fazer para você uma pergunta mais técnica, quase aquela do pergunta da câmera. A gente tem uma disciplina aqui chamada Audiovisual e Ciência. Tem um momento em que a disciplina de Audiovisual e Ciência se assemelha muito a da proposta que é o meio ambiente. Né?
Então tem um momento que as coisas vão muito próximas, etc. E a gente, numa parte da disciplina, os alunos fazem uma fotografia, que é uma fotografia pensando com o olhar na ciência. Ela pode ser na natureza, etc. Ou seja, como eu olho para a natureza e como eu penso isso, e como eu penso o mundo, que é um mundo natural, vamos assim dizer, né? A física, etc. Você conhece alguma, sei lá, algum edital, seleção de fotos que tem essa vertente para que os alunos possam enviar as fotos e possam... Eles fazem os trabalhos ótimos. Tem um concurso do CNPq. Esse eu mando para eles, mas acabou, no fim do ano não teve. Não teve, né? Não teve. Então, o concurso CNPq de cinema, de foto científica, né? De foto científica, isso. A única restrição que eles fazem é que tem que estar atrelado a um projeto, né? Então, isso às vezes fica meio restritivo. Estou tentando lembrar aqui, Jane, mas assim... se você souber... Sem dúvida. E seria legal se você pudesse um dia falar... Eu participei de um festival de curta o ano passado sobre ciências marinhas. Então, de vez em quando... Sabe aquele... Tem um site, acho que é aquele IFI, que ele publica todo tipo de edital e não sei o quê. Então, foi lá que chegou, eu mandei, participei, fui selecionado, foi super interessante. E tem um edital também que é bem legal, que é outro evento, né? Que é de filmes antropológicos. Legal. É muito legal. E ele começa online, termina em Paris, mas assim, é mundial. E é bem a perspectiva dos filmes que vem do ambiente acadêmico, de um olhar investigativo, de pesquisa. Então ninguém vai te questionar se tiver um ruidinho disso ou daquilo. É outra abordagem, porque isso faz parte do processo. Acho que ali também é uma outra referência para isso. Obrigada. Imagina. Então é isso, gente. Obrigado, gente.